Agora a segunda epístola aos Tessalonicenses. Essa carta, ela tem 3 capítulos. Nós sabemos o autor, né? Há controvérsias, viu, sobre esse assunto. Mas o próprio Paulo escreve seu nome no primeiro versículo. E 2 epístolas são semelhantes, as duas, né, a primeira e a segunda, elas são semelhantes em estilo, em linguagem e na teologia. A data dessa carta, né, dessa segunda, essa foi escrita provavelmente alguns meses depois da primeira epístola, talvez entre 51 e 52 depois de Cristo. Paulo estava ansioso para continuar a sua comunicação com os cristãos de Tessalônica. Ele ainda estava em Coríntio quando a escreveu. E apesar de algumas dúvidas sobre qual epístola foi escrita primeiro, pode-se afirmar com certeza que esta foi a segunda carta. Está lá, né, nessa segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. O pano de fundo como texto, né, é Tessalônica, era a capital da Macedônia e era o principal centro comercial que ligava a Macedônia ao Império Romano na costa leste. A localização geográfica de Tessalônica era significativa para a evangelização do leste. Qual era o propósito dessa segunda carta? Paulo escreve essa epístola para esclarecer seus ensinamentos sobre a volta do Cristo, né? Os que de tudo indica, Paulo recebeu notícias de que os seus ensinamentos não foram compreendidos por alguns cristãos. Então ele também continua a encorajar os tessalonicenses na fé, que é o outro propósito dessa carta, né? A gente já viu que os destinatários, Paulo escreve novamente aos crentes de Tessalônica, e isso incluía os gregos, tementes a Deus, mulheres também distintas e judeus que confiavam no Cristo. Os temas dessa carta, nessa epístola exaltada a fidelidade de Deus. Paulo tenta encorajar novamente os tessalonicenses diante das perseguições e tribulações. Você pode ler no capítulo 2, no versículo 1, tá? Paulo também, alguns aspectos pertinentes ao retorno do Senhor, nesse é um outro tema, né? Os quais aparentemente causaram confusão aos tessalonicenses com a primeira carta. Ele igualmente os adverte sobre os perigos da ociosidade e os encoraja a uma vida de autocontrole. Vocês podem lá ler no capítulo 3, do versículo 6 ao 15, nessa segunda carta. Bom, Paulo afirma a vinda de Jesus e que seria precedida de muitos sinais. Ocorrerá o esfriamento da fé. E então o homem tornar-se-á ímpio, né? Ou seja, desapiedado, desumano, cruel, até mesmo bárbaro. Ou seja, descrente e impiedoso. E fala também que todos os que deixavam-se seduzir pelo ímpio e praticavam injustiça seriam condenados. Ele alertou a vigilância dos falsos profetas que até produzirão prodígios. Então todo mundo olhar e olha o que ele fez, ele deve ser mesmo. Ele falou, toma cuidado, que fazer prodígio não significa, né, ser realmente um bom cristão ou ser um profeta. O nosso livro do curso fala que observemos a linguagem utilizada para descrever a segunda vinda do Cristo e o juízo final, que era simbólica. Tiramos aí o véu da letra e interpretamos segundo o Espírito que vivifica, ou seja, buscando a essência espiritual. O livro nos relembra a análise de Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 17 e no item 45. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória do seu Pai, julgar o mérito e o demérito e recompensar cada um segundo as suas obras quando os tempos se completarem. O item 67, olha como está. A qualificação do juízo final não é exata, já que os espíritos passam por semelhante tribunal a cada renovação dos mundos que habitam. Quer dizer, a cada mundo que vai mudando, o nosso está passando de
provas e expiações para a regeneração. Nós estamos chegando agora a esse momento, né? Então, os mundos vão evoluindo. Então, ele diz, até que tenhamos atingido certo grau de perfeição, esses mundos, eles vão se renovar. Então, não existe, portanto, né, para falar propriamente, um juízo final, mas existem juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total, né, daquela população, daquele mundo, em consequência dos quais se operam as grandes emigrações e imigração de espíritos. Então, nós estamos passando por este momento, onde muitos vão emigrar, sair do planeta Terra para um novo mundo e continuar sua evolução, podendo depois voltar a este mundo ou outro mundo qualquer em que esteja no seu grau de evolução. Cada mundo está no processo, né, num grau evolutivo. Aonde melhor descreve sobre o assunto abordado nesta segunda carta é no livro Humberto Holden, no livro do Paulo de Tarso, está lá na página 193, no número 40, né? Mal havia decorrido 3 meses após a primeira carta de Paulo, os neófitos de Tessalônica, quando lhe chegaram notícias de novas inquietações e mal entendidos da parte desses cristãos. Alguns aguardavam o advento do Cristo, né, de um dia para o outro. E aí, olha como acontece, abre aspas, achavam que um iluminado entre os apóstolos tinham a revelação profética. E aí, terror e consternação entre os novos cristãos. E outros se entregavam à ociosidade e à negligência dos seus deveres sociais. Nós passamos por isso há pouco tempo, né? Vai chegar o final dos tempos, quando era 1999 para 2000. Muita gente, né, parou de trabalhar, não pagou suas contas, e aí depois, no dia 1º de janeiro de 2000, tiveram que rever tudo, né? Então, é isso que estava acontecendo naquela época. Eles achavam que o Cristo e o final dos tempos ia chegar de um dia para o outro. E aí houve uma consternação, eles achavam que aqueles que seguiam Paulo eram profetas e que aquilo estava chegando. Então começou, como diz, né, lá no livro, terror e consternação entre os novos cristãos, né? E aí muitos se entregaram, pararam de trabalhar, à ociosidade e à negligência dos seus deveres sociais. Mendigos e vagabundos perambulavam pela cidade e os campos, com ares de mistério e atitudes escatológicas, falavam, cochichavam sobre o que estava para acontecer. E Paulo, então, responde esclarecendo os equívocos, recomendando calma e critério. Então, essa segunda carta aos Tessalonicenses diz assim, abre aspas, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito e não vos deixeis aterrar nem por uma profecia, nem por uma palavra ou carta que se nos atribuam, que diziam que eram eles que tinham escrito isso, né? Como se o dia do Senhor já estivesse próximo. E Holden nos fala que em seguida vem uma página obscura, uma das mais obscuras e enigmáticas do Novo Testamento, que faz lembrar o Apocalipse de João. Afirma Paulo que, conta Holden, né? Abre aspas. Antes da parousia do Cristo glorioso, deve vir o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário que se arvora em um ser superior e que tudo se chama Deus ou divino, chegando a sentar-se no templo de Deus e querendo passar por Deus. E fala do triunfo definitivo do Cristo, porque o Senhor, Jesus, matará o perverso com o sopro de sua boca e o destruirá para o esplendor da sua vinda. E houve múltiplas, interpretações através dos séculos desde Calígula, Cláudio, Nero, né? E por isso exige Paulo aos Tessalonicenses que, como os olhos no futuro, vivam no presente,
Então a gente vê lá no livro de Roden, ele vai, se você quiser ler, vale a pena esse capítulo que eu coloquei lá para vocês, porque ele vai falar que talvez esse adversário que Paulo fala, né, possa ser talvez Cláudio, Calígula, Nero. Ele vai falar cada um, por que ele acha que pode ser cada um desses, né? Mas o que importa pra gente é que Paulo, né, fala para eles viver com os olhos no futuro ou presente, né? Relembra a importância da oração e do trabalho para que não fossem pesados a ninguém. Olha como Paulo diz: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Está no capítulo 3, versículo 10, né? Essa frase de Paulo, um tanto exagerada, era o repúdio aos aproveitadores, àqueles que fogem do trabalho preferindo a ociosidade. Nos diz Luiz Rodrigues, né, da Cruz, no livro Aprendendo com as Epístolas, entre aspas, era costume nas famílias judaicas abastardas ensinar um ofício a seus filhos. Paulo aprendeu, por exemplo, a de tecelão, que veio exercitar como deixou de ser, né, quando ele deixou de ser o doutor da lei e iniciou a missão de divulgação do evangelho. Então, Paulo não era pesado a ninguém, ele ganhava o seu sustento trabalhando como tecelão, para não ser pesado a ninguém e dar um bom exemplo. Até Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos agora à próxima carta.